Você tem aí notícia do jornal O Globo: ex-chefe de gabinete de Lula recebeu mensagem de amiga de Lulinha com contrato de venda de canabidiol ao Ministério da Saúde, aponta PF. Vocês entenderam? O Marcola recebeu mensagem da Roberta Lussinger, que é amiga do Lulinha, com o contrato de venda de canabidiol ao Ministério da Saúde. É isso que a própria Polícia Federal está apontando. Lembram que eu falei no programa de ontem dos lobistas que tentam emplacar projetos que vão render dinheiro para as empresas que representam, e aí vão fazendo agrados, vão fornecendo mimos para as pessoas que estão na máquina pública, na administração, no gabinete. Lembram do caso do Daniel Vorcaro, que encaminhou para o Ciro Nogueira, por meio da assessoria do Banco Master, o projeto da Emenda Master, e, de acordo com os investigadores, ele foi apresentado da maneira como veio, da própria assessoria do Master, lá no Congresso Nacional, no Senado, onde o Ciro Nogueira tentou emplacar aquilo. Então, o que está acontecendo aqui é a revelação de um fato semelhante. A lobista manda o contrato de venda de canabidiol ao Ministério da Saúde para o chefe do gabinete, porque era o cargo que o Marcola ocupava na época. Não era ex. A matéria, essas sínteses acabam produzindo um certo efeito enganoso. Na época, era o chefe de gabinete do presidente Lula. Estava recebendo lá, contrato pronto, ó, toma aqui, é isso que a gente quer. A gente quer faturar aí com o Ministério da Saúde, fornecendo esse produto e tal. E aí? Bom, Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, confirma a interlocutores que recebeu o documento sem encaminhá-lo adiante. Bom, a investigação pode esclarecer isso. Defesa de Roberta Lussinger não comenta. Vamos ver um pouquinho mais dessa matéria. Uma mensagem de WhatsApp encontrada pela Polícia Federal mostra que Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula, recebeu, quando era chefe, repito, um modelo de contrato para venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde. Detalhe que não apareceu no título: com dispensa de licitação. É maravilhoso, né? Eles têm esses contatos na República do Escampo, têm o acesso privilegiado que o cidadão comum, que o empreendedor pequeno, médio, não tem, para ficar lá buzinando no ouvido de quem tem influência. E aí eles querem o contrato sem licitação, que é para eles não terem que concorrer com mais ninguém. E o que não falta no Brasil, e isso eu posso falar até porque não só tem notícia, mas a gente conhece pessoas que percebem isso. Você tem licitações que são feitas sob medida para determinadas empresas. Você pode direcionar, você não deveria, estou falando pode no terreno das possibilidades lógicas, mas criticando isso. Então, no terreno das possibilidades, existe esse método de você direcionar uma licitação. Então, você coloca ali vários critérios que determinada empresa, as empresas precisam atender. Quando você vai ver, no final, só uma empresa se encaixa naquele monte de critérios, porque a licitação está direcionada para que ela vença, mas sob uma fachada de disputa em concorrência leal. Mas não é concorrência desleal, porque você tem um direcionamento. Nesse caso, não queriam nem a licitação, é com dispensa. Então, o documento foi enviado pela empresária Roberta Lussinger, amiga do Lulinha, filho do presidente Lula. Lembrando que o nome do Lulinha é Fábio Luiz Lula da Silva, aí está sendo tratado como empresário, né? O Ronaldinho dos negócios, como disse o Lula quando foi questionado lá em governos anteriores. Eu não tenho culpa, se meu filho é o Ronaldinho dos negócios, né? Foi o que o Lula disse, tá? Sem brincadeira. Aí agora eu complemento, né? Curiosamente, coincidentemente, sempre ganhando fortunas enquanto o pai ganha mais poder. Sempre na aba. Naquela época, ela tentava fazer negócio com a pasta, o que não ocorreu, em meio à oclusão do escândalo dos descontos indevidos no INSS. Marcola confirmou a interlocutores que recebeu o material, mas disse que não o encaminhou. A defesa da empresária afirmou que o processo está sob sigilo e não vai se manifestar. Quer dizer, a gente precisaria ver aí as datas, mas o texto da matéria deixa bastante sugestivo que, em razão da eclosão do escândalo, do estouro do escândalo do INSS, pode ser que isso não tenha ido à frente.
pode ser, repare, que a descoberta da roubalheira dos aposentados e que a repercussão que todos nós fizemos para mostrar a gravidade do caso, nós jornalistas, vários parlamentares que decidiram pela instalação da CPI, CPMI, do INSS, e fora outros investigadores, todos nós talvez tenhamos contribuído para que esse contrato não tenha ido adiante. Mas como eu não fiz aqui a cronologia ainda das datas, eu estou falando só com base no que está escrito na matéria. Mas vejam a importância de ter gente para chamar atenção para escândalos graves e como isso pode refrear outros contratos obtidos dessa maneira, por esse mecanismo de lobby, de escambo, para não dizer aqui os tipos penais que estão sendo investigados de tráfico de influência, por exemplo, e corrupção. Bom, o Marcola confirmou interlocutores, mas disse que não encaminhou. A defesa da empresária afirmou que o processo está sob sigilo, não vai se manifestar. É o que a Roberta tem feito aí, e isso aparece em todas as matérias. Não vou me manifestar, já está com o nome no noticiário, não quer problematizar mais ainda, está deixando a defesa para ser feita dentro do processo. Próximo print. Devido à proximidade com integrantes do governo, Roberta foi contratada por Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, Antônio Carlos, preso pela PF sob a suspeita de desviar recursos de aposentadorias e pensões do INSS. Olha esses pontos, como eles são importantes. Quer dizer, o careca do INSS contratou a Roberta porque ela tem proximidade com integrantes do governo. Possivelmente porque ela é amiga do Lulinha, filho do rapaz, né? Lembra que tem uma mensagem do careca do INSS falando para 300 mil reais chegarem ao filho do rapaz. Fica a dúvida se o rapaz é o Lula e o filho é o Lulinha, é filho do presidente. Mas a Roberta apresentou o careca do INSS ao Lulinha, inclusive, isso já apareceu aí também, num evento social. Então, é possível que o careca do INSS tenha sabido ou tenha testemunhado que a Roberta é próxima do filho do presidente, contratou ela por causa disso. E quando a gente vê mensagens trocadas entre Lulinha e a Roberta, a gente vê intimidade, a gente vê o indicativo de que ele gerenciou esse lobby no governo do pai, algo que ainda está sendo investigado. Foi o título do meu corte hoje aqui do programa de ontem. Lulinha gerenciou o lobby no governo do pai? Interrogação. Bom, a empresária recebeu 1,5 milhão do careca do INSS em 5 parcelas de 300 mil reais, de acordo com a investigação. O trabalho dela previa viabilizar a venda de canabidiol ao Ministério da Saúde para que fosse disponibilizado no SUS. Mais um parêntese meu. Repare no valor. 1,5 milhão para intermediar negócio com o governo. Qual é o empresário que paga 1,5 milhão para lobista, para intermediário, sem ter assim uma boa noção de que essa pessoa realmente consegue as coisas? O Guido Mantega estava recebendo 1 milhão de reais por mês do Daniel Workari e conseguiu abrir as portas do palácio para uma reunião do Lula, secreta, né? Fora da agenda oficial, com vários ministros e tal, com o Daniel Workari, dono do Master. 1 milhão para o Guido Mantega. O careca do INSS pagou 1,5 milhão para Roberta Lussinger. Repare como essas pessoas que têm a proximidade com o poder, elas são requisitadas por empresários que querem obter contratos públicos. Então você tem esses altos despachantes, são os despachantes de luxo, que são essas mariposas em torno da lâmpada, como eu estava dizendo ontem, na linguagem de Adoniran Barbosa, né, da lâmpada. Bom, continuando, interlocutores de Marcola afirmam que ele reconheceu que o recebimento do documento foi inadequado, mas que não houve favorecimento no caso. É maravilhoso isso, né? Porque eles plantam na imprensa que, olha, o Marcola disse que foi inadequado e tal, mas não encaminhei. Né? Inadequado é uma forma de você tentar se blindar contra uma acusação na esfera criminal. É você dizer, olha, eu recebi, mas eu não tenho como evitar receber algo, né, pelo WhatsApp, etc. Ou, no máximo, eu talvez não devesse ter dado uma abertura, mas não cometi crime, isso não foi adiante, etc.
Quer dizer, você reconhece a parte menos problemática daquela má conduta. Agora, é óbvio que uma lobista não manda um contrato para uma autoridade que está na administração pública não sentir se sentir, na verdade, que não tem brecha para isso. Essa brecha foi dada. E essas relações, elas já são impróprias por si. É o chefe do gabinete presidencial. Não tem que dar trela para uma lobista que está interessada em emplacar uma venda de canabidiol para o Ministério da Saúde. Que tenha chegado a esse ponto já mostra que existe uma ganância presente aí que faz com que essas pessoas não mantenham uma distância regulamentar de determinados interesses em razão do cargo que ocupam, que é o que uma pessoa ética faz. É isso que falta na administração pública, e os brasileiros estão aí prestes a eleger ou reeleger gente sem fibra moral, gente que não tem essa rigidez. Você fala assim, cara, não conversa comigo sobre esse assunto, não converso com você sobre esse assunto, eu não posso conversar com você sobre esse assunto. É assim que se reage. Você é chefe de gabinete do presidente da República. Vem uma lobista, olha, dá para você olhar o contrato aqui do meu cliente e tal, não sei o quê. Olha, eu sou chefe de gabinete do presidente, minha função é assessorar. O presidente não é ficar abrindo a porta para lobby. Não fale mais comigo sobre esse assunto. É assim que uma pessoa ética age, na raiz. E isso não existe, esse não sólido, firme, aqui não passa, essa porta não está aberta, não retome esse assunto. Aquela frase da juíza Gabriela Hart no interrogatório do Lula, se eu começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema aqui? É porque tem gente que tem fibra e tem gente que não tem, e o Brasil, na sua administração pública, está cheio de gente que não tem, e os brasileiros continuam botando mais gente assim lá, apesar de todo o histórico. Bom, então, vamos para o próximo print. A mensagem enviada por Roberta Lussinger à Marcola consta em uma das investigações envolvendo a empresária e o filho do presidente que tramitam no STF. Lulinha é investigado em 3 inquéritos por suspeita de tráfico de influência no governo. Uma das linhas seguidas pelos investigadores é a relação dele com a lobista. Mensagens também em poder da PF mostram que os dois tratavam de negócios. É tudo aquilo que a gente mostrou no programa de ontem. Em um dos diálogos, Roberta diz a Lulinha que os dois trabalham em outro nível e que o futuro deles é a Suíça. Os dois negam terem praticado qualquer irregularidade. Essa frase foi da Roberta para o Lulinha, mas foi explorada politicamente pelo Nicolas Ferreira, num palanque do lado do Flávio Bolsonaro. Ele disse, nem o Lulinha quer morar no Brasil, né? Tá lá a frase de que o futuro dele, da lobista, é a Suíça e tal. Então deu essa interpretação de que seria o futuro no sentido de morar em outro país. Tem várias interpretações possíveis aí, o diálogo é um tanto truncado, a gente tem que ver melhor o contexto, mas obviamente é uma frase que ilustra essa soberba, essa ganância daquelas pessoas que estão se articulando ali próximo do poder, querendo faturar em cima disso e ter uma vida muito superior à média dos brasileiros, no sentido pelo menos financeiro, né? Porque a gente pode discutir aqui, seria uma reflexão mais profunda sobre se essas pessoas realmente são felizes e tal, porque às vezes tem muito brasileiro que ganha menos, mas que é honesto, que dorme bem. Não estou dizendo que essas pessoas dormem mal, porque muitas vezes falta consciência moral, mas eventualmente você tem muita gente mais feliz do que esse pessoal que está precisando disso para conquistar algum tipo de alegria. Fato é que a frase é um prato cheio para uso sarcástico, irônico, debochado em relação à família e ao grupo político que estão no poder atualmente. Próximo print. Aí, resgatando aqui uma notícia que eu citei só por alto ontem, mas que tem a ver com o Marcola. Então peguei a notícia atual e agora trazendo a anterior. A PF descobre que o lobista do careca do INSS comprou 2 joias para ex-chefe, então chefe, né? Na época era chefe, de gabinete de Lula. Ou seja, Roberta Lussinger, ligada ao careca do INSS e sendo paga por ele, comprou 2 joias para o Marcola, quando ele era chefe de gabinete do Lula, da presidência da República do Brasil, recebendo joias. É isso? Vamos ver a matéria do Lauro Jardim, Jornal o Globo. Próximo print. A generosidade da lobista, Roberta,
Com Marco Aurélio Marcola se estendeu à família do então chefe de gabinete, agora ex-chefe. As investigações da PF descobriram também que a amiga de Lulinha e lobista do careca do INSS comprou 2 joias que Marcola pediu para presentear familiares no Dia das Mães de 2024. Ele vai dizer o quê? Que isso também foi inadequado? Meramente inadequado? Não, foi inadequado receber as joias, mas veja bem, não encaminhei com as joias. Não dá para dizer isso, né? Não é um contrato escrito que ainda precisa ser, vamos dizer assim, institucionalizado para gerar liberação de verba. A joia já é a verba e compactada, como uma preciosidade pequena, de fácil transporte, por isso que joia é utilizada para lavagem de dinheiro. Muitas vezes o dinheiro, que é uma dinheirama, um volume físico muito grande, ocupa muito espaço, seriam muitas mochilas, muitas malas, eles podem ser compactados em joias, que são pequenininhas e têm tanto valor quanto aquele volume muito grande. Era o que acontecia, por exemplo, no esquema do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, que tinha joalherias envolvidas e o dinheiro sujo era trocado por joias. O Brasil não é para principiante, não. Então, 2 joias a pedido do Marcola, compradas pela Roberta, lobista, para presentear familiar. Olha só, quer dar um presentinho para a família? Tira do seu salário. Trabalha, ganha o salário, vê o que pode pagar, paga o que não pode, trabalha mais, se for o caso. Agora, não, peraí, eu quero dar um presentão para os meus familiares, então, já que eu sou chefe do gabinete, do presidente, deixa eu pedir ali para a lobista, que ela está interessada em obter contrato, ela está me usando como acesso privilegiado, vou pedir algo, um mimo, um afago. Não dá. Então, assim, não pode ser naturalizada, está quase derrubando a água aqui, não pode ser normalizada essa conduta. E se isso ficar configurado com contrapartida, pior ainda para o Marcola. Ainda que, caso de corrupção ou mesmo de tráfico de influência, a eventual promessa de vantagem indevida já pode ser suficiente para a configuração. E quando você tem o elemento financeiro já incorporado, seja em dinheiro vivo, seja em joia, você tem mais ainda. Próximo print. Ele mandou por WhatsApp a foto do modelo. Chega a esse ponto, hein? A Roberta pagou a fatura de R$ 9.200. Ao longo de 2024, a lobista repassou a Marcola um total de R$ 217 mil entre transferências bancárias, boletos de contas que ela pagou e esses presentes. Quer dizer, estava pagando despesas pessoais do Marcola, comprando presentinho para ele entregar para os familiares. Marcola estava usando e abusando da condição de chefe de gabinete. Por quê? Se você está nessa condição, você não pode receber presentinho de lobista. Você não é um cidadão comum do mercado privado que tem uma amiga. Você é alguém que precisa ter esse distanciamento. 4 meses atrás, depois que a PF já havia apreendido o celular de Roberta, ele devolveu R$ 249 mil. A diferença corresponderia ao total desembolsado por ela, acrescidos de juros e correção monetária. Então, era 217 mil, ele pagou 249 mil? Não, repare, não na época em que eles estavam confabulando, mas depois que ele foi descoberto. Lembra que eu comentei aqui sobre o caso do senador Jacques Wagner, vice-líder, na verdade líder, né? O vice-líder é o Everton Rocha, que está atingido por outro escândalo. O Jacques Wagner, líder do governo Lula, o que ele falou depois da batida policial? Depois da operação de busca e apreensão nos endereços dele. O Augusto Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro, comprou esse apartamento para minha filha, mas eu ia recomprar depois. Quer dizer, depois que eles viram alvo de operação, aí aquilo que eles precisam alegar que foi meramente um empréstimo, eles dizem que vai ser quitado. Ou que foi. O Marcola foi mais rápido do que o Jacques Wagner. Ele percebeu que vinha à tona a mensagem no celular e tal, foi lá e quitou. Quitou entre aspas, porque a alegação dele, a narrativa deles que foi um empréstimo. Então a investigação precisa verificar se foi pagamento de propina. E tudo indica aí que havia uma vantagem financeira envolvida no oferecimento do acesso privilegiado. Então, repare,
ele quando foi alvo, ele quando sentiu que seria alvo, que ia estourar um escândalo envolvendo, o que ele fez? Foi apagar o rastro. É disso que se trata. Ele arranjou lá um dinheiro e, em vez de ficar com aquele lucro, ele resolveu ter mais um elemento para usar na alegação de que quitou o empréstimo. Mas foi depois. Próximo print. Aí, olha só, todo esse caso aí, né, envolve Careca do INSS, Roberta Lussinger, Lulinha e Marcola. E, claro, gera um desgaste para o Lula, que é o mau exemplo que vem de cima, é aquele que não trava esse tipo de conduta no seu entorno. Tanto que estourou o escândalo do Mensalão, estourou Petrolão, estourou o roubo dos aposentados e agora você tem esse desdobramento com essas articulações envolvendo o próprio gabinete presidencial. Mas o Lula está em campanha, então, repito, tem um desgaste para ele. Aliados de Lula se dividem sobre a abordagem da campanha em caso Lulinha e temem desgaste. Uma hora alguma conta chega. Desdobramentos do caso ampliaram o constrangimento entre petistas e se tornaram pontos vulneráveis da campanha à reeleição. Vamos ver mais um trecho dessa matéria do Globo? Pode botar. Aliados do Lula têm se dividido sobre como a campanha à reeleição deve tratar as novas revelações envolvendo Lulinha. Um grupo vê necessidade de falar abertamente sobre o caso, mostrando que Lula não poupará o filho caso sejam comprovadas irregularidades. Repare, agora a gente está tratando de estratégia para lidar com um escândalo em período eleitoral. Então, eu gosto dessas matérias que mostram o que os aliados estão defendendo que se faça na contenção de danos. É um método. Qual é o discurso? Qual é o posicionamento? O que a gente vai omitir? A gente vai fingir que não é com a gente? O que a gente vai dizer? O que a gente pode usar contra o opositor? O que a gente não pode, porque se usar pode ter uma reação que vai desgastar a gente mais ainda. E os grupos políticos que estão na dianteira dessa corrida têm um histórico de sujeira e precisam ficar definindo essas questões estratégicas o tempo todo. Como lidar com os esqueletos no armário? E a população, lamentavelmente, passa pano para tudo isso. Ou se deixa levar por essas estratégias que nós acompanhamos aqui num programa como esse, mas que a massa de manobra não acompanha, vê o discurso pronto. Ou releva, né? Que aí já tem uma moral mais corrompida. Bom, então você tem ali um grupo defendendo que se fale sobre o caso, mostrando que o Lula não vai poupar o filho. É o que o Lula tenta afetar, como Jair Bolsonaro tentava afetar, e a gente sabe muito bem que os dois tentam blindar os filhos de todas as maneiras. O Lula, inclusive, mobilizou a sua base governista na CPMI do INSS para evitar a quebra de sigilo do Lulinha e da sua amiga Roberta Lussinger. Outra ala, no entanto, segue a matéria e defende que esse assunto seja deixado de lado para evitar desgastes desnecessários. A avaliação comum é que os inquéritos que apuram a suspeita de tráfico de influência de Lulinha se tornaram pontos vulneráveis da campanha à reeleição. Claro, do outro lado você tem um histórico de sujeira, e aí? Aparece mais essa sujeira agora, vai ser explorada pelo outro lado, então um se limpa na sujeira do outro. Aí tem que ver quem vai ter o melhor desempenho e qual segmento da sociedade vai naturalizar qual sujeira. Próximo print. Como mostrou Lauro Jardim, a campanha vê as novas revelações como fatos gravíssimos. Você vê que a própria campanha do Lula está considerando grave. É óbvio, nós estamos mostrando aqui, estou dedicando todos esses programas para mostrar para vocês a gravidade, porque no Brasil se perdeu a capacidade de indignação. Todo dia corrupto, todo mundo é meio sujo mesmo e tal, cada um escolhe o seu corrupto de estimação, o seu bandido de estimação, o seu malvado favorito. Estou falando aqui em termos genéricos, sem acusar ninguém de ser essa figura, estou falando no posicionamento de determinados segmentos da população. Já releva qualquer coisa, ainda que seja já sabida, já demonstrada, já aprovada. Isso aqui está na fase de investigação, mas tem vários elementos concretos vindo à tona. A avaliação de aliados é que o PT ainda bate cabeça sobre o melhor tom a ser adotado sobre o episódio, especialmente por não saber até onde vai o potencial desgaste provocado pelas investigações. Sabe qual é o maior motivo de o PT bater a cabeça?
é que o relator de 2 dessas investigações envolvendo o Lulinha não é da bancada do Lula no Supremo Tribunal Federal, onde, obviamente, não deveria haver bancada política nenhuma, mas é o André Mendonça, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Já passou pano para bolsonarista? Já. Deputado Silas Câmara, peguem aí os arquivos, pesquisem no Google. André Mendonça fez manobra para blindar o Silas Câmara a mais não poder, a ponto de espantar os seus colegas de STF. Me lembro da expressão do Barroso, da Rosa Weber. Eu não estava acreditando que ele ia fazer aquilo para empurrar o caso, para prescrever, quando ele já tinha votos de maioria para ser condenado. Pois é, mas agora ele está aí, pelo menos em comparação ao Dias Toffoli, destravando a investigação. Vamos ver até onde vai. Agora, essa aí atinge o Lulinha, não é aliado e tal. Então, o lulismo está preocupado, está batendo cabeça. Não tem como conter, não tem a garantia de impunidade no final. Pelo menos não tem a garantia de que o relator vai abafar. Mas ainda conta com outros aliados no plenário e nas turmas. Próximo print. A falta de consenso interno também atrapalha a estratégia da campanha de desgastar a imagem de Flávio Bolsonaro e seus vínculos com Daniel Worcaro do Master. A linha defendida pelo presidente do PT, Edinho Silva, pelo marqueteiro Raul Rabelo e o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, é usar o tom de que as suspeitas têm que ser investigadas, mas tratando o caso apenas quando houver questionamento, sem abordá-lo ativamente. É muito engraçado, né? Vocês viram aquela série Scandal? Que era justamente sobre uma agência de gestão de crise. Então, o político é flagrado fazendo alguma coisa, liga lá para a agência e a agência busca uma maneira de elaborar toda a estratégia de marketing e tal, para o cara sair daquela situação o menos desgastado possível. Ou, eventualmente, fazer do limão uma limonada. E aqui é isso o tempo todo. Quer dizer, é estratégia. Ó, vamos dizer isso, que as suspeitas têm que ser investigadas e tal, mas também, se ninguém perguntar, não vamos dizer nada. Esse é o Brasil, são as pessoas que estão no poder nesse momento. Na segunda-feira, Edinho Silva, presidente do PT, adotou essa estratégia. Essa aí que foi relatada e agora vem as aspas do Edinho Silva. Pode botar, próximo print. As denúncias que envolvem o Fábio é o Lulinha. Você vê que já tem uma estratégia de marketing no próprio nome utilizado. O Lulinha virou Fábio. Isso dá até um bom título de artigo, de corte, né? O Lulinha virou Fábio na propaganda petista. Porque Fábio pode ser qualquer um, né? O povão, a massa de manobra, o pessoal que não está ligado nas minúcias do noticiário político não vai relacionar Fábio ao Lula. É porque Lulinha, todo mundo sabe que é o diminutivo de Lula, logo deve ser o filho do presidente. Fábio é qualquer um, né? Então começa a chamar o cara de Fábio. As denúncias que envolvem o Fábio, Lula já disse isso, do mesmo jeito as denúncias envolvem o Marco Aurélio Marcola. Esses nomeiam aí. E ele quer que sejam investigados. Que os dois tenham amplo direito de defesa, como qualquer cidadão brasileiro, mas como qualquer cidadão brasileiro, que eles sejam investigados e que nesse processo possam provar sua inocência. É a postura correta que o presidente da República quer ou tem, enfim, apareceram os dois verbos aí. Fecha aspas, respondeu o Edinho Silva ao ser indagado se os episódios poderiam trazer desgaste para a campanha de Lula em coletiva de imprensa na sede do PT. Repare que ele não falou espontaneamente, ele seguiu a estratégia, ele esperou a pergunta. Quando foi perguntado, ele disse, processo aí, cada um tem direito de defesa, etc, as investigações têm que correr, aquele discurso genérico, ensaboado, que mascara todas as pressões políticas que estão sendo feitas na Polícia Federal e para barrar avanços no Congresso Nacional, como a gente viu no caso da CPMI, fora as articulações do Lula com outros ministros do STF da ala contrária à do André Mendonça. A gente vem aí da repercussão do jantar promovido pelo Moraes entre o Lula e o Alcolumbre com a presença do Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula. É um cenário deplorável e repugnante de promiscuidade entre pessoas que deveriam manter distância regulamentar em todas as esferas de poder no Brasil.
É por isso que se fala na oligarquia dos poderes. Aliás, título de um livro recém-lançado, e eu recomendo, do Joaquim Falcão, que pretendo entrevistar aqui também no meu canal. Bom, próximo print. Esse núcleo defende que a campanha precisa ser baseada na comparação de como Lula recebeu o governo de Jair Bolsonaro com o que foi realizado na gestão petista e deve focar em ampliar a rejeição de Flávio junto à fatia independente do eleitorado. Tem 2 pontos aqui muito importantes nesse parágrafo. O que o Lula quer? E olha, o bolsonarismo também quer. Vamos debater aí quem foi o melhor governo e tal, nessas questões aqui de, sei lá, saúde, segurança, gestão da economia, etc. Então tem gente lá na campanha do Lula dizendo, bom, vamos fazer comparação entre os governos, pegar os números e tal, escolas, universidades, aquelas coisas que o Lula gosta de falar, mesmo que o ensino seja ruim, que o resultado dos alunos do Brasil nos exames internacionais seja péssimo, pega um número lá, ajudei a criar tantas escolas e tal, e pronto. Aliás, vale a pena ler, ouvir, na verdade, assistir aos comentários da psicanalista Tânia Coelho dos Santos no programa Manhattan Connection de domingo, que eu recomendei ontem, sobre essa questão da ideia de democratização do ensino universitário no Brasil, se isso realmente é para todas as pessoas ou se não é, e como isso deve ser abordado e quais são os seus efeitos, também vale muito a pena ver. Sem ter tabu para discutir determinados elementos importantes e sem ter qualquer tipo de preconceito, apenas por uma questão da diferença existente entre as pessoas. Algumas pessoas servem para algumas coisas, outras servem para outras, etc. E é preciso avaliar também a questão universitária nesse sentido. Bom, aí o segundo ponto desse parágrafo. Deve focar na ampliação da rejeição do Flávio junto à fatia independente do eleitorado. O Flávio, ele é um prato cheio para isso. Repare que o PT está focado nisso. O PT gosta da polarização, porque pode limpar a própria sujeira do Lula, do partido, da esquerda lulista como um todo, na sujeira do bolsonarismo, e sabe que a rejeição do Flávio é alta e, portanto, que precisa evitar que o eleitorado que fica no meio pule para o campo do Flávio. Ou seja, tem que desgastar o Flávio no eleitorado independente, porque basta isso. Sabe que não vai desgastar na base bolsonarista e tal. Isso aí é um problema, vamos dizer assim, dos outros candidatos. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos. É você ocupar o espaço da direita, do antipetismo, em detrimento do Flávio Bolsonaro e de qualquer integrante da família. Esse é o problema que a suposta, pretensa ou verdadeira direita tem no Brasil nos próximos anos. Mas para o Lula, basta ele ser menos rejeitado do que o Flávio e conseguir os votos do eleitorado independente. E se a base do Lula estiver maior do que a base do Flávio, basta que o Lula consiga que as pessoas simplesmente não votem no Flávio, mesmo que não vão votar nele. Então a campanha do Lula sabe disso, está focada nisso, usando e guarda munição para usar principalmente no segundo turno, porque o primeiro ela quer que o Flávio ganhe dos outros candidatos, claro que com o Lula na frente. Mas é lá no segundo turno que eles vão soltar toda a capivara do Flávio Bolsonaro. E é bom que as pessoas saibam o quanto que isso vai ser explorado. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.